Boa noite, irmãos. Estamos aqui para mais uma vez conversarmos a respeito de um estudo e é sempre um prazer estar aqui. E eu vou fazer, em primeiro lugar, uma pequena prece. Então, vamos fechando os nossos olhos e vamos elevando nosso pensamento ao Pai Maior. Vamos agradecendo por tudo que temos, por tudo que somos, por estarmos aqui neste momento, por termos o amparo dos mentores desta sala, desse trabalho, e pedimos a eles que colaborem conosco para que possamos falar as palavras certas, as ideias certas, para que caiam no coração de todos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Então, nós vamos falar um pouco sobre ilusão e realidade. É uma coisa tão que nos acontece, sempre acontece com todo mundo, né? Todo mundo acaba se iludindo com as coisas, uma coisa ou outra. Então, vamos ver o porquê, por que isso acontece. A bibliografia que eu usei é Dores da Alma, de Francisco do Espírito Santo Neto, pelo autor espiritual Hamed, Escutando os Sentimentos, do Vanderlei de Oliveira, com o autor espiritual Hermance Dufour, e Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Esse livro, Hermance Dufour, é muito bom, né? Eu li ultimamente e ele é muito bom. Bom, coloquei aqui uma imagem muito bonita, uma foto de um lago, e isso mostra bem o que é a ilusão para a gente. Porque a ilusão é tão parecida com a realidade que a coisa mais fácil que existe nesse mundo é a gente estar vivendo uma grande ilusão e pensando que é uma realidade. A ilusão nos faz ver nos outros as virtudes que nós não temos. Então, nós temos certas virtudes e outras que não temos. E, às vezes, achamos tão bonito a outra pessoa ter tantas virtudes, né? E nós acabamos moldando os nossos sentimentos de acordo com aquela pessoa. E isso é muito ruim, nos faz sofrer muito, porque nós temos um universo dentro de nós. Cada um de nós é um universo com ideias, pensamentos, sonhos, ideais, tudo diferente. Deus nos criou iguais, mas cada um com a sua individualidade, com a sua singularidade e a sua maneira de ser.
De onde vem a ilusão? Ela só pode vir do orgulho. O orgulho, uma das chagas da humanidade, né? É uma das filhas, então, a ilusão, uma das filhas do orgulho. O orgulhoso, ele cria coisas na sua imaginação, coisas que não existem, né? Porque ele precisa ser o melhor, ele tem que ser o melhor. Então, ele cria coisas na sua imaginação que não existem e faz delas a sua verdade, uma verdadeira ilusão. Quando a pessoa se ilude, pensando realizar os seus sonhos ilógicos, né, se envolve num círculo vicioso de decepções, porque ele escolheu pessoas inadequadas, ele não viu as qualidades e os defeitos das pessoas para poder se espelhar, sem análise prévia da pessoa. Então, ele se espelha naquela pessoa e descobre, quando ele descobre que ele está iludido, é um grande sofrimento. Só que ele nunca é culpado, né? Ele é sempre inocente, o outro é que é o culpado de tudo. Agora, a ilusão é uma falta, é um defeito na percepção que a pessoa tem, no entendimento que prejudica os sentidos, né? Então, a pessoa normal, ela tem uma visão, uma percepção da realidade à sua volta. Agora, a pessoa iludida, ela tem falhas nessa percepção. E a compreensão, se ela tem falha na percepção, nos sentidos, vai ter uma compreensão errada na mente. Essa confusão faz com que ele não consiga distinguir a aparência da realidade. A negação é uma coisa horrível, acho que é uma das piores coisas que acontece com o iludido, porque ele ouve das pessoas, dos amigos, da família, as verdades, para ele prestar atenção nas pessoas, né, que talvez não esteja muito certo. Então, ele ouve as verdades das pessoas amigas, da família, dos parentes, mas ele está cego. Ele não quer ver, ele nega tudo, embora dentro de si, porque ele é orgulhoso, então, embora dentro dele ele saiba que é tudo verdade, né? Então, o que nós fazemos? Deixamos de lado o iludido, né? Deixamos de lado porque um dia, né, talvez nessa ou outra vida, ele vai encontrar a verdade. Então, o jeito é deixá-lo na sua ilusão. Então, vem outra decepção. Quando ele descobre a verdade, ele se decepciona, mas ele continua fazendo o que ele acredita ser verdade. Vem a decepção. Então, ele se envolve num círculo vicioso de decepções. Segundo o Livro dos Espíritos, o espírito só vê e ouve o que ele quer, de acordo com a sua realidade. Não adianta você querer mudar ninguém. Mal você muda você, não é? Assim, mal nós nos mudamos. Agora, o iludido, ele cria muitos entraves para a sua vida. Eu creio que um dos piores é o medo, porque ele tem medo de tudo. Ele tem medo da vida, de enfrentar os problemas da vida. Ele tem medo das críticas, que as pessoas os critiquem, porque ele vai se ofender, vai se magoar. Então, o que ele faz? Ele mente, ele usa as máscaras para ser bonzinho aos olhos das pessoas. Ele tem que ser bonzinho aos olhos das pessoas, então ele se mascara, né? Até que um dia as pessoas vão descobrir a verdadeira realidade sobre aquela pessoa iludida. Ele desconfia das novas amizades, o que é muito ruim para ele, porque novas amizades nos trazem ideias novas,
né, conceitos novos, e ele tem medo de não ser aceito pelos outros e desconfia de todo mundo e tem medo de falar em público. Ele é um inibido, porque ele tem medo de si mesmo, ele não se aceita. A ilusão é uma fuga das realidades amargas, o que é muito difícil, muito triste para ele, o iludido, então ele prefere ficar no seu mundo de ilusões. O perfeccionismo é uma ilusão terrível também, né? Ele é um orgulhoso e é a mais comum das ilusões e a mais catastrófica. Porque se tem um perfeccionista em casa, se é uma mãe, um pai, um parente, um filho, ou se no serviço o chefe é perfeccionista, e isso cria muito sofrimento para as pessoas, muita confusão. Então, o perfeccionista, ele exige que o outro seja perfeito, porque ele é perfeito. Então, todos têm que ser perfeitos. E qualquer deslize que possa manchar essa perfeição já é um problema sério, é um grande choque. Ele também, o iludido, perfeccionista, ele acha que ele tem que fazer tudo perfeito. Tudo que ele faz é perfeito, só ele sabe fazer, só ele sabe dobrar um lençol daquele jeito, ou só ele faz um documento no cartório, ou só ele sabe fazer todas as coisas. Né? Então, qualquer deslize que possa ter, qualquer contrariedade dessa perfeição, ele leva como rejeição e fracasso. Para ele é um fracasso, é o fim do mundo, né? Na sua vida, tá tudo ruim, é tudo muito ruim, nada dá certo na vida, né? O emprego não tá bom, a família não tá boa, o carro não tá bom, o vizinho tem um carro melhor, ele não tem, aquela fulana é mais bonita do que eu, e ele, tudo na vida para ele é muito ruim, porque ele é vítima de tudo ele é vítima, tudo acontece com ele porque ele é uma vítima do mundo, né? E ele culpa muito os pais, porque os pais os criou mal, os criaram mal e os fizeram sofrer tanto. E por isso que ele é assim, tão sofrido na vida. Então, nós temos aí a imagem de um iludido. Ele pensa que todo mundo está criticando, está olhando, prestando atenção nele. Outra coisa ruim que acontece com o perfeccionista, o iludido, é o controle e a manipulação. Porque todo iludido, ele controla. É controlador, se é na família, se é numa empresa, se é numa organização, ele é controlador. Todo mundo tem que andar no seu controle, tem que controlar a vida de todo mundo. E a manipulação, que é muito ruim. Ele manipula, ele arma, faz armadilhas para as pessoas não perceberem os seus erros e no final dá tudo certo para ele, certo? Isso é muito ruim. Essa forma de agir quebra qualquer amizade, qualquer amor, qualquer laços, quaisquer laços de afeição entre as pessoas. E quando isso acontece, que as pessoas percebem, né, que estão sendo manipuladas e o deixam, então ele fala que é uma grande traição que sofreu. Ele foi muito
machucado, né? Ele saiu muito machucado, que ele foi traído pelas pessoas, né? E nunca é ele mesmo. Nunca é ele mesmo. Não com ele mesmo, né? Porque ele nunca é culpado. A culpa é sempre do outro. Nós viemos para esse mundo, né? Porque nós estamos no fracasso espiritual. Temos que ascender, né? E chegar a uma saúde moral. Então, nós temos que ver a linha divisória, né? Entre essa saúde moral que nós temos que alcançar e a fraqueza espiritual. Temos que ver se forçamos uma realidade ou se a realidade é verdadeira. O iludido, ele nega fatos preciosos da vida, né? Que o ajudariam muito a perceber a grandiosidade de Deus, da vida providencial. Então, a vida providencial, Deus trabalha sempre a nosso favor, a favor do nosso desenvolvimento integral. A ilusão é a incapacidade de ver o outro como ele é, né? Então, ele não aceita o outro como ele é. E também não se aceita, é incapaz de se aceitar como é. Amamos muito alguém e alimentamos sonhos maravilhosos e lógicos, que a pessoa não corresponde, ele nem sabe o que está acontecendo e o outro está lá iludido, né? E a pessoa não corresponde e, então, o iludido cria sonhos e fantasias e realidades. A educação, as normas sociais, elas, as pessoas, né, fixam as suas ilusões na educação das outras pessoas, principalmente das crianças. As crianças vão crescendo naquela ilusão. Então, as crianças vão assimilando, adolescentes vão assimilando, adultos continuam. Agora, se o adulto chega a certo tempo de sua vida e faz um conhecimento de si mesmo, ele vê que aquilo são ilusões que não servem para ele, então ele vai mudar. Senão ele continua nas ilusões daquele tempo, das normas sociais que passaram para ele. Tudo isso com a origem, vidas passadas e infância. Na infância, quando a criança tem pais muito autoritários, né, que censuram as emoções, tanto ruins quanto boas. Não chore, cala a boca, não faça isso é ruim, não é certo fazer isso, Deus castiga, você vai para o inferno. Então, esse tipo de coisa vai gravando na criança, na mente da criança, e ela se sente que ela tem que ser perfeita. E se ela não é perfeita, o que ela vai fazer? Ela vai mentir para não apanhar. Então, isso cria muitos traumas nas pessoas. Vai criar adultos iludidos, cheios de traumas e de problemas, de fobias, né? Eles têm uma visão distorcida da realidade, que são os iludidos. Eles não compreendem os seus pais, né? Nem depois de adulto eles compreendem os seus pais. Então, eles acham que os não aceitam e não os perdoam e culpam por ser tão infelizes. Eu assisti um filme que o menino era muito rebelde, adolescente, então o companheiro dele, que era um professor, falou assim: o dia que você aceitar o seu pai, você cresceu. É o que estamos falando. O Espiritismo nos trouxe as verdades de Jesus.
que Jesus prometeu que as pessoas iriam compreender as suas verdades, né? Então, naquela época, nós não entendíamos as verdades. Então, ele contava, através das histórias, as verdades dele, que eram as parábolas. Mas, com o passar do tempo, com o Espiritismo chegando, nós aprendemos a entender essas verdades. E precisamos educar a nossa alma para que possamos sempre ter esse entendimento das verdades de Jesus. Temos que ter atitudes de amor nos relacionamentos, atitudes de amor, olhar o outro, a bondade do outro, com benignidade, com benevolência, como Jesus fazia. Para ele não olhava o defeito de ninguém, ele olhava as possibilidades daquela alma. É preciso sempre fazer uma investigação dos nossos sentimentos. Nós precisamos sempre prestar atenção no que estamos sentindo. Por que eu estou sentindo isso agora? Por que eu tenho esse sentimento? E as emoções, elas não têm cor, a gente dá a cor que quiser, né? Então, pode ser uma emoção boa, uma emoção ruim. Nós podemos identificar, mas não precisamos suportar. Não é o mesmo que suportar. Você pode ter raiva? Pode sim. Pode gritar? Pode sim. Mas você pode também aprender novos comportamentos, né? Agora, o autoconhecimento nos trará tranquilidade e serenidade para termos esse autocontrole de nós mesmos. O fardo de Jesus é leve, muito leve, porque não devemos ficar apontando nossos erros. Por exemplo, Paulo, na estrada de Damasco, ele não ficou se culpando pelos erros passados. Ele simplesmente falou para o Senhor o que ele queria que ele fizesse a partir dali, né? Então, nós não devemos ficar nos culpando, vamos partir dali, fazer uma nova história, novas atitudes, e não nos ficar culpando, porque nós temos muitas qualidades também. Agora, nós só vamos entender a ação consoladora de Jesus quando nós tivermos uma liberdade de consciência e a responsabilidade pelo amor, pelo nosso amor. Nós somos responsáveis pelos nossos sentimentos. Nós somos responsáveis pelos nossos sentimentos. Devemos educar para conviver, para viver bem consigo mesmo e para ser feliz. Por isso que nós temos que nos educar. Quantas crianças? Como que devemos tratar uma criança? Com paciência, com muita conversa, muito diálogo, educá-las para ter bons comportamentos, né? Boas ideias, boas atitudes, boas, tudo bom para a criança, para não afetarmos a sua personalidade, senão eles vão crescer iludidos e submissos. Agora, isso aqui é muito importante. Escutar sentimentos é cuidar de si mesmo. Escutar os nossos sentimentos, nós estamos cuidando de nós mesmos. Quem pensa corretamente sobrevive. Agora, quem sente nobremente existe. Então, o exercício do auto-amor é aprender a ouvir a voz do coração. Você precisa
ouvir mais o seu coração, ouvir mais os seus sentimentos. Na hora de um problema, a primeira reação que seja o nosso sentimento, o nosso coração. É quase impossível segurar as emoções, mas podemos modificar nossos comportamentos, porque as leis sociais não foram criadas por Deus, foram pelo homem. O homem erra, as leis sociais erram muito, e Deus não. Deus criou as leis morais. Você anda escutando seus sentimentos? Jesus nos deu todos os ensinamentos e nos indicou o caminho para a felicidade. Porque a alegria e o sofrimento não estão nos fatos da vida, e sim na forma que os percebemos. Então, vejam bem, as situações que ocorrem na vida não estão nos fatos da vida, né? Eles estão na forma que nós percebemos as situações. Esse é o caminho da felicidade. Às vezes nem vão nos afetar, nós já estamos levando como uma coisa muito séria. O importante é compreendermos, perdoarmos e aceitarmos de coração. E que seja leve a escolha, verdadeira, não por medo ou por autonegação emocional. Você tem que perdoar mesmo de coração. Seguindo os passos de Jesus, aprendendo as suas verdades e nos conhecendo. Tornar-se humano significa assumir sua pequenez no todo universal. Bom, então eu espero que tenham entendido, né, o que eu falei, né, o que eu trouxe e o que fui intuída também a falar, né, porque aqui o primeiro ouvido mais perto de mim, da minha boca, sou eu mesmo. E então vamos encerrar. Eu agradeço muito a paciência de vocês para comigo e vamos fazer um Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Boa noite.